e para todos os públicos. Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano, aqui pelo projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E depois de um ciclo aí de aulas trabalhando geometria, onde nós estudamos vários assuntos dentro dessa área, hoje nós vamos partir para um novo assunto dentro da matemática. Nós vamos estudar tabelas e gráficos. O que são tabelas e gráficos? Certamente você já se deparou em muitos locais com tabelas, com gráficos, principalmente nos telejornais, em revistas, em jornais impressos. No livro didático de vocês, os gráficos eles praticamente estão em todas as disciplinas, seja nos livros de ciência, de geografia, de história, de língua portuguesa. E também na matemática você vai se deparar com esse instrumento de informação. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre eles. O que são tabelas e gráficos? São instrumentos usados para mostrar dados de uma forma organizada e resumida. De fato, você olha naquela pequena imagem, mas ali está contido muitas informações. Ali está constando vários dados sobre alguma pesquisa que fora realizado. Então hoje você vai estar conhecendo um pouco mais sobre esses instrumentos e você também vai estar acompanhando um pouco do processo de como se forma um gráfico, certo? Então vamos lá. Como já falei, em jornais, revistas e televisão são muito comuns notícias que citam números, bem como a utilização de tabelas e gráficos nas matérias. Inclusive nos jornais, né, que passam na TV, seja do meio-dia, da noite também, em várias emissoras você vai se deparar com alguns gráficos, né, trazendo informações quanto, por exemplo, a vacinação, né, como está andando a vacinação contra o coronavírus. Você vai também estar se deparando com gráficos também sobre economia e várias outras informações. Então eles estão por aí, estão presentes no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia, e é importante conhecer um pouquinho sobre eles, né? Para que quando vocês vierem se deparar, vocês possam ver, né, extrair as informações, ter uma noção de como analisar um gráfico. Essas tabelas e gráficos, eles resultam de um trabalho que envolve várias etapas, né? A gente vê lá os gráficos ali mostrando algumas informações, mas as informações elas não surgem do nada. É necessário que um processo de busca das informações, né? Vai ser feito o quê? Vai ser realizada uma pesquisa sobre um determinado assunto, sobre um determinado grupo populacional, sobre uma determinada cidade. Então, assim, você analisa, vê lá o gráfico e vê ali diversas informações, muitas vezes ali, digamos, o apresentador falando várias informações a partir de um gráfico que ele mostra ali na tela, mas aquelas informações, elas não surgem do nada. Aquelas informações, elas são pesquisadas, né? Vão-se em busca daquelas informações, né? Às vezes é analisado um grupo populacional, algum assunto dentro de um município, por exemplo. Então, assim, a partir dessas informações, né, que são coletadas, é que se monta tanto um gráfico quanto uma tabela. Então, como é que funciona isso? Então, o primeiro passo, qual é o primeiro passo para se montar um gráfico e uma tabela? Primeiro passo, como eu já falei, é a coleta de dados. O que são dados? São as informações que eu quero apresentar através da tabela, de uma tabela e de um gráfico. Então, primeiro, coleta de dados, coleta de informações. Depois, eu não posso simplesmente pegar aquelas informações e já jogar ali, montar um gráfico, porque nem eu vou compreender, vou saber de fato o que eu vou estar mostrando ali, nem as pessoas vão compreender, vão entender. Então, quando a gente está coletando as informações, né, os dados,
eles vêm ali de uma maneira desorganizada, né? Uma maneira muito aberta, então não dá para se ter um entendimento preciso daquelas informações. Então eu preciso fazer o quê? Organizar os dados, organizar aquelas informações, né? Para eu compreender, para que as pessoas também, para quem que vão ter acesso às tabelas e aos gráficos que eu montar, para que eles compreendam as informações que eu quero passar. Então, coleta-se os dados, né, que são as informações, depois organiza-se os dados, e aí a terceira etapa eu vou expor esses dados, né, em forma de tabela ou em forma de gráfico, ou então nas duas formas. Então, a terceira etapa é a exposição dos dados em forma de tabela e em forma de gráfico. Então, você viu aí que tem o que? Um processo. Coleta-se os dados, né, que são as informações, depois organiza-se essas informações, né, esses dados, e só depois, né, na terceira etapa, eu vou apresentá-los em forma de tabela e em forma de gráfico. Certamente você se deparou com vários tipos de gráficos, né? Não existe um único modelo de gráfico, não. De acordo com a informação que eu quero apresentar, eu vou utilizar um determinado tipo de gráfico. Você vai se deparar com o gráfico de barras, né, ou de colunas, né, que é o mesmo. Você vai se deparar com o gráfico de segmentos, né, o gráfico de pizza, em forma de pizza, seria esse aqui, ó. Você vai se deparar, né, nos livros, nos telejornais, nas revistas, você vai se deparar com vários modelos de gráfico. E de fato, existem vários modelos de gráfico. Né? É utilizado um determinado modelo de acordo com o tipo de informação que eu quero passar. Então você vai se deparar com o gráfico em forma de colunas, né? Gráfico de colunas ou barras, gráfico em formato de pizza, então, e outros tipos também, outros modelos de gráfico. Então, a estatística é a área da matemática, é o ramo da matemática que se encarrega desses processos. Por meio de tabelas e gráficos, a estatística ela pode fornecer conclusões sobre um assunto em estudo, bem como fazer previsões fundamentadas. Como eu falei no início da aula, nós encerramos o ciclo da geometria, que também é um ramo da matemática, onde nós estudamos o que? Os sólidos geométricos, nós estudamos os poliedros, corpo redondo, nós estudamos os polígonos, né, segmento de reta, linha. Então vimos várias aulas, vários assuntos dentro da geometria. Já o ramo da matemática, que trabalha com a questão de gráficos, questão de tabelas, já é a estatística. E como é que acontece esse processo estatístico? Vamos ver. Vamos observar aqui uma situação. Juliana resolveu fazer um levantamento estatístico com os 20 alunos de sua sala acerca da prova de matemática. Acompanhe a sequência utilizada por ela. Vamos aqui, ó, o primeiro passo que ela fez. Ela coletou os dados. Quais foram os dados que Juliana coletou? Juliana, ela registrou no caderno a nota de matemática de todos os alunos. Então, dos 20 alunos da sala, né, ela e mais os 19 coleguinhas, ela foi lá, entrevistou cada um dos alunos, pegando o quê? A nota que cada um tinha tirado na prova de matemática. Esse foi o primeiro passo que Juliana fez. Coletou os dados. Quais foram os dados aí? As notas dos colegas, né, de todos os alunos da sala dela, em matemática. Olha aqui como ela fez, ela registrou no caderno. Então nós vemos aqui, ó, os 20 alunos e suas notas aqui, ó. Você vai ver que, por exemplo, bem aqui, ó, o Antônio e o Abel, ambos tiraram o que? Nota 6. Nós vemos aqui que o Douglas tirou 1. Né? Vamos ver também que a Mônica tirou 10. Então aqui os dados eles estão todos misturados, né? As notas, ó, o 6 vem aqui, depois 3, o 1 aqui, ó, então tá tudo misturado. Como eu falei, no início da coleta, né, dos dados, das informações,
vem assim mesmo, vem de uma forma desorganizada, mas depois vem o segundo passo. Vamos ver o que ela fez. O segundo passo, ela organizou os dados, as informações. Como? Ela colocou todas as notas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E nós vimos que a menor nota aqui, ó, por essas informações, veja que depois que ela organizou, a gente já pode ver algumas informações já. Primeiro, que a menor nota tirada na prova de matemática foi 1. E a maior nota, quem tirou foi a Mônica, e ela tirou nota 10. Então vamos para o segundo passo, né, que Juliana fez após coletar os dados. Primeiro ela coletou as informações, que foram que as notas dos coleguinhas, né, as notas dos 20 alunos da sala dela. Depois, ela organizou os dados. Os dados eles não podem ser apresentados de qualquer jeito, de forma desorganizada, porque as pessoas não vão entender. Então ela organizou os dados. Como ela fez? Ela colocou todas as notas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, a partir dessa organização que ela fez, já dá para a gente ter algumas informações de uma maneira bem clara, como por exemplo que a menor nota tirada foi o Douglas quem tirou, e ele tirou 1. A menor nota foi 1. Outra informação também que nós podemos ver é que a maior nota foi 10. E foi a Mônica quem tirou a nota 10. Ou seja, ela acertou todas, né? Eu espero que depois dessas aulas aqui, né, essa aula de tabelas e gráficos, quando surgir alguma atividade, alguma avaliação que cair esse conteúdo, vocês também possam tirar 10. Então, a partir dessa organização, né, que ela fez aqui, já dá para se ver com clareza, né, vários dados, né, que ela coletou. Vamos agora para o terceiro passo. O primeiro, ela coletou os dados. No segundo, ela organizou, né, em ordem crescente as notas. Agora o terceiro, ela elaborou uma tabela. Juliana montou uma tabela sobre o desempenho dos alunos de sua classe na prova de matemática. Então vamos ver aqui, certo? Veja que a tabela ela tem o quê? Organizada em linhas horizontais, né? Dividida aqui, ó, na vertical também, ó, linhas vertical, horizontal, vertical. Então aqui, ó, primeiramente ela colocou o que no primeiro quadro aqui? Ela colocou as notas dos alunos. E como nós vimos aqui, está na ordem crescente. Ela colocou o que? 1, aí, ó, 3, 4 e a última 10. Depois, ela colocou a quantidade de alunos por nota. Quantos alunos tiraram a nota 3? Nós vamos ver o quê? Que aqui pela tabela que ela organizou, que 3 alunos tiraram a nota 3. Quantos tiraram 9? 3 também. Quantos alunos tiraram a nota 5? 2 alunos. Então aqui já dá para a gente ver várias informações, né? Vimos as notas que saíram na prova, a quantidade de alunos por nota e aqui a porcentagem que essa quantidade de alunos por nota representa dentro do todo, né? Do total, que são o quê? 20 alunos. Por exemplo, um aluno representa o quê? 5% do total, que é de 20, que é o 100%. Certo? Então a gente já vê aqui de uma maneira bem organizada, bem clara, as informações organizadas em forma de tabela, já sendo mostrada aqui em forma de tabela. Nós vemos pela tabela que, por exemplo, 15% dos alunos tiraram a nota 8. Né? E esses 15% representam o quê? 3, né? São 3 alunos tiraram a nota 8 e do total, né, dos 20, representa o quê? 15%, os 3, certo? Então agora vamos para o quarto passo que ela fez. Qual foi? A elaboração de um gráfico. Você viu anteriormente que ela elaborou primeiramente uma tabela, né? E ficou ali bem organizado, muito interessante as informações que ela colocou. E o quarto passo, com aquelas mesmas informações, veja, ela montou o gráfico dela. Juliana, ela construiu o seguinte gráfico depois que organizou os dados.
Veja aqui, olha aqui, ó, o gráfico, ó, formado aqui pelo eixo horizontal, e no eixo horizontal estão as notas que foram tiradas pelos alunos da classe dela em matemática. Olha aqui o título do gráfico, é necessário, né? Porque as informações não podem estar ali soltas sem eu saber do que se trata o gráfico. Então o gráfico tem que ter o título. Então aqui ela colocou notas da turma, né? E você sabe que foi na disciplina de matemática ali. Então no eixo horizontal estão as notas. Veja em ordem crescente aqui, ó, do 1 até a maior, do 1 que é a menor nota ao 10 que foi a maior nota tirada. E aqui, ó, no eixo vertical estão a quantidade de alunos por nota. Você viu lá, voltando lá na tabela, que a nota, aqui, ó, pela quantidade de alunos por nota, que a maior quantidade de alunos por nota aqui foi na nota 6, né? A nota 6 foi a mais tirada. Se a gente fosse avançar um pouco mais no estudo, a gente ia ver que 6 seria o que? A moda, né? No gráfico vocês ainda vão ver esses assuntos ainda mais pra frente. Média, moda. A moda é a nota que mais saiu, é a 6 no caso. Nós vamos ver aqui, ó, no gráfico que a nota 6, por exemplo, ó, foram 5 alunos, né? Então, olha aqui, ó, vai até no 5. Outro, o maior número de alunos por nota que saiu foi 5. Então não preciso colocar o meu gráfico até o 20, aqui, ó, na vertical, até no 20. Não, porque o maior grupo de alunos que tiraram por nota aqui, e foi a nota 6, foram 5 alunos. Então o meu gráfico aqui, ó, na coluna vertical vai até o número 5. Eu poderia botar até o 6, 7, poderia, embora eu não fosse utilizar eles. Mas o ideal é se adequar de acordo com as informações que eu já tenho. Então, ó, foi até o 5 aqui, ó. Não foi preciso ela colocar até o 20, até o 30 aqui. Não tinha necessidade. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, que a nota mais tirada pelo gráfico foi a nota 6. Então, você vê aqui, ó, aquelas informações da tabela, ela colocou, transformou em gráfico, ela formou o gráfico. Então aqui, ó, a nota 8, como você viu lá na tabela, 3 alunos tiraram 8. Então ela colocou aqui, ó, a nota 8, olha aqui, ó, na direção do 3. Olha aqui os pontos, tracinhos ligando até aqui, ó. E eu percebo também que a nota 3 foi tirada por 3 alunos também, e também a nota 9. Veja que ambos estão, ó, sendo ligados ao número 3 aqui, ó, total de alunos. Veja, certo? Então, a partir desse gráfico, é possível verificar várias informações, tanto pela tabela e pelo gráfico. Vamos a algumas informações que podem ser identificadas a partir tanto da tabela quanto do gráfico. Então, verificando a tabela e o gráfico, Juliana pode chegar a algumas conclusões. Juliana construiu o seguinte gráfico depois que organizou os dados. Então veja aqui que o gráfico, aqui, ó, temos aqui o eixo horizontal, onde estão as notas, e as notas elas estão colocadas em ordem crescente. Veja, a menor nota é 1, a maior nota é 10, então ó, foi colocando aqui. E no eixo vertical nós temos o total de alunos, né, por nota. Veja que aqui a nota 3, a nota 8 e a nota 9. Cada uma dessas notas, 3 alunos tiraram. 3 alunos tiraram a nota 3, 3 alunos tiraram a nota 8, 3 alunos tiraram a nota 9. A nota que mais saiu foi a nota 6. Veja que aqui 5 alunos tiraram a nota 6. Então essa seria, por exemplo, a moda, né? Se fôssemos avançar um pouco mais na parte dos gráficos agora. Mas não vai ser abordada ainda. Então a nota que mais saiu é a moda. Então a moda aqui seria 6. 5 alunos tiraram a nota 6. Foi a nota que mais saiu. Então veja como ficou de uma maneira bem organizada. E a partir desse gráfico, tanto do gráfico quanto da tabela que Juliana organizou, dá para se ter várias informações, se obter várias informações. Vamos lá para algumas
informações que ela tirou. Verificando a tabela e o gráfico, Juliana pode chegar a algumas conclusões. Primeiramente, a maior nota da turma foi 10. Né? Se nós olharmos aqui no gráfico, por exemplo, a maior nota foi 10. Bem aqui, ó. O gráfico, as notas elas estão disponibilizadas em ordem crescente. A menor foi 1, a maior foi 10. Tanto a partir do gráfico quanto da tabela, por exemplo, nós vamos perceber que a maior nota foi 10, certo? Vamos lá. Outra informação que ela pode tirar do gráfico e da tabela. A nota que aparece com maior frequência é 6, né? Lembra lá que eu falei que a moda 6, porque foi a nota mais tirada. Então olha aqui no gráfico, a coluna que está na nota 6 é a mais alta, porque foi a que mais saiu. Então veja aqui, 5 alunos tiraram a nota 6. Então dá para obter essas informações a partir do gráfico. Na tabela também está organizado assim, você pode ver. Então a nota que aparece com maior frequência é 6. 30%, veja aqui, ó, 30% dos alunos tiraram nota inferior a 5. Ou seja, nota menor que 5. Vamos lá no gráfico. Olha aqui, ó, saíram as notas 1. Ó, um aluno tirou a nota 1. 3 alunos tiraram a nota 3. E 2 alunos tiraram a nota 4. Certo? Então, como diz aqui, 30% dos alunos tiraram nota inferior a 5. Você viu lá na tabela, olha aqui, ó, que ela mostrou a porcentagem, né, que cada aluno, a quantidade de alunos que tiraram determinada nota representa em relação ao todo. Se um aluno representa 5%, vamos lá. Um aluno representa o quê? 5% do total. Nós vamos ver o quê? Que 3 alunos tiraram nota 3, também é inferior a 5. A nota 3 também é inferior, ou seja, menor que 5. Então aqui, ó, mais 15%. Mais 15%, certo? E a nota 4, 2 alunos tiraram a nota 4, então 10% dos alunos da turma. Então ela apenas fez o quê? Somou. Ó, 5 mais 15, 20, mais 10, 30. Então 30% dos alunos tiraram nota inferior a 5. Veja aqui, ó, como está organizado, né? Eu fiz aqui a soma, ó, 5 mais 15 mais 10 dá o que? 30%, que é exatamente o total que a informação está dizendo aqui, ó, 30% dos alunos tiraram nota inferior a 5. Outra informação, 20% dos alunos tiveram nota superior a 8. Superior, ou seja, maior que 8. Se a gente for olhar lá na tabela, novamente, veja, 3 alunos tiraram nota 9, ou seja, 15%, né? Já que cada um representa 5, então 3 vezes 5, 15. Então, 3 alunos tiraram nota 3 alunos tiraram nota 9, 15%, e um aluno tirou a nota 10, 5%. Então, 15 mais 5 vai dar o que? Os 20%, certo? Como diz lá na informação. 20% dos alunos tiveram nota superior a 8. E aí deu para compreender um pouquinho sobre gráficos e tabelas? Deu para você entender como é que funciona, como dá para ter várias informações a partir de um gráfico? Então, certamente você conseguiu aí ampliar um pouco mais o seu olhar, né, em relação a essas informações e ver como tem muitos dados em um simples gráfico. Você viu como tem várias informações ali contidas. Então, para aprofundar um pouco mais, vamos para
vamos para essa questão bem aqui. Resolva a questão. Paulo saiu às 8 horas de sua casa e percorreu um total de 189 quilômetros até às 12 horas. Ele saiu de casa às 8 da manhã e até às 12 horas ele percorreu 189 quilômetros. Analise o gráfico e determine. Então aqui está todo o procedimento, né, que ele fez, a caminhada dele. Ele saiu às 8 horas, veja, no eixo horizontal estão que as horas. Ele saiu às 8 e encerrou a caminhada dele ao meio-dia. E aqui está a quilometragem, ou seja, a distância percorrida por ele em quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreu entre 8 e 9 horas? Vamos lá no gráfico, analisando o gráfico. Aqui, ó, entre as 8 e as 9 horas. Quantos quilômetros ele percorreu? Nós vamos ver bem aqui, ó, que o trajeto dele está mostrando, olha aqui, ó, ligando aqui a quilometragem, 40 quilômetros. Então, entre as 8 e as 9 horas ele percorreu 40 quilômetros. Então, você que analisou e colocou aí e respondeu 40 quilômetros, você acertou. O que aconteceu entre 9 e 10 horas? Vamos lá analisar o gráfico novamente. Olha, veja que entre 9 e 10 horas ele continuou na mesma quilometragem, ele não caminhou. Então, digamos que o Paulo ele tenha cansado, depois que ele andou esses 40 quilômetros, tenha ficado cansado e aí ele tirou aí 1 hora para descansar. Então ele não caminhou, ele não avançou no trajeto dele. Digamos que ele ficou aí descansando, parado. Então, o que aconteceu entre 9 e 10 horas? Ele ficou parado, ele não caminhou, certo? E agora aqui da letra C. Então vamos ver quantos quilômetros ele andou entre as 10 e as 12 horas, que é o que pede lá a letra C. Então nós vamos ver aqui, ó, que entre as 10 e as 11, primeiramente, ele caminhou o que? De 40, ele foi para 80, ou seja, ele andou o que? Mais 40. Então ele andou 40 quilômetros das 10 às 11 horas e das 11 às 12 horas ele caminhou o que? Mais, ó, ele chegou o que? A 180, né? Então, se ele já tinha andado 80 e aí ele chegou o que? Dos 80 ele chegou até os 180, então ele caminhou o que? Mais 100 km. Então vamos só fazer o que? A adição aqui, ó, utilizar a operação adição que vocês já estudaram. Estão lembrando aí da adição? Quando nós começamos a estudar as operações, nós começamos pela adição. Então vamos aqui, ó, organizando aqui, ó, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena, né? E aqui vamos colocar o sinal da adição, estão lembrado? É a cruzinha, é o sinal de mais. E aí vamos passar a barra aqui, vamos somar. 0 mais 0 é 0, 0 mais 4 é 4. E aqui o 1, vamos só repetir. Então ele andou o que mais? Ele andou o que? 140 quilômetros das 10 às 12 horas. Vamos ver lá as informações, que é aqui a letra C. Quantos quilômetros ele percorreu entre 10 e 12 horas? Ele percorreu 140 quilômetros. Certo? Você viu como a gente fez a análise daquele gráfico ali, né, que foi a caminhada do Paulo, das 8 às 12 horas, e nós obtemos o que? Essas informações. Certo? E muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Continuem estudando, continuem se cuidando. Valeu, uma excelente semana para vocês.